A história que eu queria trazer para vocês hoje é a preparação náutica para a saída de um barco. Essa é uma rotina, né, que se tem que ter, porque um barco, quando sai para fazer uma travessia oceânica, é importante que tudo esteja pronto. Lembra que no meio do oceano o barco não para, né? A navegação, você sai para fazer a travessia de 10, 15, 20 dias, o barco simplesmente vai ficar 10, 15, 20 dias no meio do oceano praticamente, não tem supermercado, logicamente, não tem onde abastecer, não tem, a viagem simplesmente continua e você precisa estar com todos os problemas resolvidos. É importante, quando você faz uma volta ao mundo, existe as janelas de furacão. Que é uma janela de furacão? Todo o oceano, né? Todo o oceano, todo o mar, toda a região, ela tem períodos em que existem furacões. Mas imagine que num ano você chegou, por exemplo, no Caribe e você quer atravessar o Pacífico. Existe uma época específica para se fazer isso, né? Se você perde essa janela de furacão, você tem que esperar a próxima janela. Então, se eu não me engano, a janela no Pacífico são 5 meses. E você precisa ficar parado. Imagina que você ficou lá no Caribe 6 meses curtindo e tal, e você, agora eu quero ir para a Polinésia e preciso atravessar o Pacífico. Se você não tiver preparado o barco pelo menos 40 dias antes da temporada de furacão começar, você não pode sair. Então a janela de furacão coloca uma pressão muito grande na tripulação na hora da preparação do barco, porque se você perder a janela, você precisa esperar 5, 6, 7 meses para poder sair de novo. Então, o que eu estava explicando para vocês, o que eu aprendi com relação à delegação, é que não dá para você, né, com a tripulação, fazer todas as tarefas. Inclusive, quanto mais tripulante, mais comida tem que comprar, mais água tem que abastecer, tem que se preocupar mais com um monte de detalhe, que se a tripulação é menor, por exemplo, se eu estou sozinho, o trabalho é muito menor. Então é normal a necessidade de se delegar. Não só pelo tempo, mas pelo volume de trabalho, que acaba sendo quanto mais tripulante, mais trabalho. E aí eu aprendi que existem 4 coisas fundamentais que você precisa fazer, são 4 etapas, 4 procedimentos, como você quiser chamar isso, que o primeiro deles é conhecer sua equipe. O primeiro passo para você fazer uma boa delegação é você saber quem é bom fazendo o quê. Como eu trocava muito de tripulante, às vezes eu tive mais de 15 tripulantes diferentes durante os 4 anos de navegação, de 4 anos de viagem que eu passei no barco. Conhecer a equipe era fundamental. Chegava muita gente nova que eu não conhecia, né? E eu tinha que saber, o que essa pessoa faz bem, né? Tinham pessoas que faziam muito bem procedimentos administrativos, tipo sair do porto e ir lá fazer a documentação, ou se tinha que fazer alguma documentação na marina, ou simplesmente um trabalho de planejamento de clima. Ou seja, são pessoas que eram muito boas com trabalhos assim mais de procedimento. Tinha outras pessoas que eram muito boas fazendo coisas, tipo carregando peso. Então tinha galera que gostava de fazer compra, tinha galera que gostava de comprar diesel, tinha galera que gostava de comprar gás. Então já existiam tarefas que eu pelo perfil da pessoa, eu já sabia quem é que eu podia delegar. Conhecer a sua equipe é fundamental, porque existem tarefas que algumas pessoas vão desempenhar melhor do que outras. O segundo passo para você saber delegar e garantir que a tarefa seja feita é que você seja muito claro quando você explica uma tarefa. É comum que a gente que faz várias vezes aquele procedimento de delegar, a gente acha que a pessoa entendeu, quando na verdade ela não entendeu. Eu fui aprendendo com o tempo que não só conhecer a sua equipe é fundamental, mas ser muito claro quando você passa as instruções. Porque se você não for claro passando as instruções, principalmente os tripulantes mais novos, né? Às vezes você trouxe uma pessoa nova para sua equipe e o chefe parou lá para explicar para ela uma coisa, a pessoa vai ficar sem graça de dizer que não entendeu. Porque ela é nova, ela vai falar assim, eu quero fazer aquela cara de esperto, né? Não, eu entendi tudo, eu sei o que ela está falando, mas na verdade ela vai tentar desenrolar uma coisa que ela não entendeu muito bem. Então é muito importante que o líder seja extremamente claro quando ele delega uma tarefa. O terceiro ponto, que é fundamental, é você delegar prazos, né? Definir prazos, dizer assim, eu preciso que você faça isso até hoje, ou eu preciso que você faça isso até amanhã de manhã. A gente tem 3 dias para fazer isso. Por que definir prazo é fundamental? Porque tudo precisa alinhado, né? No caso que eu estava explicando para vocês da janela de furacão, se eu estou com uma janela muito curta, eu não podia atrasar, né? Eu não podia que uma pessoa que saiu para resolver um problema, por exemplo, às vezes tem problema em motor, né? Eu preciso que você vá lá na assistência tal e traga tal peça. A pessoa precisa entender que se ela não trouxer aquela peça, sei lá, até meio-dia, ela vai ter que correr atrás, pegar um táxi, desenrolar e chegar meio-dia, 2 horas da tarde com aquela peça, porque senão a gente não vai conseguir sair no outro dia, por exemplo, se for necessário.
Então, a definição de prazo coloca mais pressão ou menos pressão para aquela pessoa realizar aquela tarefa. E é comum, né? Quando você delega, você vai lá, escolhe a melhor pessoa para fazer aquilo, você é muito claro na explicação, mas esquece de dizer para a pessoa qual é o prazo que ela tem para fazer aquilo. E, de novo, às vezes a pessoa não pergunta, vai lá, se o chefe não colocou prazo, eu vou fazer quando eu puder. Então, é importante que você conheça a sua equipe, seja claro, defina prazos. E, por último, que esse último passo eu fui aprendendo com o tempo, que é dar suporte. Eu tinha o hábito ruim como líder de delegar, definir com essa equipe e tal, mas eu não ia lá e dava suporte. Eu delegava e falava, essa pessoa vai resolver isso e eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E ia fazer as coisas que eu tinha que fazer e não dava suporte. E esse dar suporte é importante, a gente ter um detalhe importante, né? Pessoas que têm mais experiência precisam menos de você, pessoas com menos experiência vão precisar de mais de você. Então, toda vez que eu trazia um tripulante novo, eu aprendi que eu precisava ficar acompanhando. Não adiantava chegar lá e falar assim, ó, bicho, tá aqui, ó, faz isso, entendeu? Vai lá, obrigado. Qualquer coisa você me chama. Não é bem assim que funciona. Porque, de novo, uma pessoa nova fazendo aquilo, ela vai ter uma tendência natural de querer te impressionar, de querer fazer bem feito. Então ela não vai te perguntar até na hora que provavelmente já tiver um problema muito grande para ser resolvido. Então é fundamental que você, né, no processo de liderança, dê suporte, né? Esteja ali presente, falando, aí tem alguma dúvida, e aí deu certo lá aquilo que você fez, você está precisando de ajuda, teve alguma dúvida, principalmente com tripulantes com menos experiência, com empregados com menos experiência. Delegar, para mim, se a gente puder, se eu tirar um grande aprendizado disso que eu estou passando para vocês, delegar não é um processo de descarrego, né? Eu brinco que às vezes as pessoas têm o líder, né, acha que delegar, fala assim, eu já deleguei para o cara, vou tocar minha vida. Não, delegar é um processo que você precisa acompanhar. E você fazendo esses 4 passos que eu falei para você, conhecer o seu time bem, ser claro na explicação, definir os prazos e, acima de tudo, dar suporte. Se você fizer essas quatro etapas, você pode ter certeza que praticamente tudo que você delegar vai ser feito.